Olá pessoal, estamos de volta em nossa videoaula sobre programação para dispositivos móveis e nesse vídeo eu vou falar para vocês uma breve introdução sobre o desenvolvimento de aplicações móveis, tá? Então, vamos lá, vamos embora e vamos nessa, tá? Opa, deixa eu gravar aqui de novo, espera aí, travou, pronto, foi. Então, pessoal, vou estar junto com vocês aí ao longo dessas aulas, tá? E para que a gente possa entrar realmente na parte de desenvolvimento, eu preciso dar uma visão geral para vocês acerca sobre o que é o desenvolvimento de aplicações móveis, tá? E quais os caminhos que a gente pode estar seguindo aí, tá? Então, para isso, temos aqui um sumário, um roteiro, e vamos ver a parte introdutória, vamos falar um pouco sobre as plataformas existentes, os tipos de aplicativos, os frameworks e os emuladores existentes aí, tá? Então, vamos embora. Então, primeiro a parte de introdução, tá? Então, aplicativos móveis passaram a ser uma necessidade. Então, hoje em dia, nós nos deparamos com tudo que está relacionado a um aplicativo, tá? A gente tem aí o Facebook, que é a rede social, o Google Maps, quero ir para algum determinado canto, o Google Maps já traça a rota para a gente, já facilita a nossa vida. Quem nunca aqui pegou o Uber, né? Então, apesar que tem alguns interiores que não funcionam o Uber, mas se em algum momento foi na capital, em alguma das capitais do Brasil, vocês podem ter utilizado o Uber, tá? Então, a gente tem aí Spotify, iFood, Netflix, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, Telegram, WhatsApp. Então, essa série de aplicativos aqui, eles foram desenvolvidos com uma linguagem de programação, tá? Então, essas linguagens de programações, elas estão ao nosso redor. Então, sempre quando a gente vai estar utilizando algum aplicativo, teve uma equipe de desenvolvimento que desenvolveu essas aplicações aí, tá? E elas facilitam muito a nossa vida, fazendo com que melhore a nossa comunicação e melhore a nossa qualidade de vida. Então, imagina você vai para um canto e o ônibus está lotado e você tem a opção de Uber, né? Você quer pedir alguma comida e rapidinho essa comida chegar, o iFood, escutar música. Então, tem uma série de recursos que os aplicativos nos proporcionam para termos uma qualidade de vida melhor e um bem-estar, essa seria a palavra, tá? E para isso, pessoal, existem plataformas, tá? Que essas plataformas são utilizadas para desenvolverem essas aplicações, tá? Então, as plataformas mais utilizadas atualmente, hoje, as principais, é o Android e o iOS, tá? Essas plataformas aqui, elas tiveram outras plataformas, como o Windows Phone, tiveram a plataforma da Mozilla, tá? E uma série de outras plataformas. Mas a que vingou realmente e que está até hoje no mercado são os dispositivos com o sistema operacional do Android e do iOS, tá? O Android mantido pela Google e o iOS mantido pela Apple, tá? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia aí, como é que anda o mercado de sistemas operacionais para dispositivos móveis, eu peguei esse gráfico aí do ano de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Então, 70% dos dispositivos móveis hoje, eles são Android, tá? Então, é muita coisa, pessoal. Então, em todo mundo, 70% dos dispositivos são Android, tá? iOS 28%, certo? Samsung 0.26%, tá? Esses aqui são sistemas operacionais, tá, pessoal? KaiOS, PlayStation, tá? Então, observem aí, pessoal, se a gente for desenvolver uma aplicação, a gente vai, claro que vai desenvolver para o Android. Por quê? Porque 70% do mundo todo utiliza o sistema operacional Android, tá? Então, sem sombra de dúvidas, a gente precisa desenvolver para a plataforma Android e também a plataforma iOS, tá? Que é as mais utilizadas no mundo. Então, para que a gente possa estar desenvolvendo aplicações, pessoal, todas aquelas que vocês viram anteriormente, elas utilizam uma dessas tipos aqui, tá? Seja um aplicativo nativo, híbrido e um aplicativo web, tá? Então, vamos entender a diferença de cada um, tá? Então, vamos entender o que é um aplicativo nativo, o que é um aplicativo híbrido e um aplicativo web, tá? Então vamos embora. Então aqui, ó, no aplicativo nativo, ele é desenvolvido para uma plataforma específica, tá?
tem acesso a todos os recursos dos dispositivos, porém ele é um pouco mais caro, tá? Então, esse aqui, pessoal, é o tipo da coisa. Quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, a gente vai estar desenvolvendo um aplicativo nativo naquela linguagem que foi proposta pela equipe que desenvolveu o sistema operacional. Por exemplo, no caso da Google, hoje em dia a linguagem de programação recomendada por eles é o Kotlin. Antes era o Java, tá? Então, se você quer desenvolver aplicações nativas para o Android, vocês vão estar utilizando essa linguagem de programação chamada Kotlin, tá? Que antes era o Java, ela substituiu o Java. E vai estar utilizando todo o ambiente de desenvolvimento deles. Porém, tem um porém. Para desenvolver aplicações nativas, ela acaba se tornando mais custoso, mais caro. Por quê? Porque eu preciso de uma equipe especializada em apenas desenvolvimento de aplicações nativas para o Android, certo? Então, mais na frente nós vamos ver o porquê que hoje em dia está sendo menos procurado, tá? Então, quer desenvolver uma aplicação nativa para o Android ou o iOS, você vai acabar tendo que ter uma equipe para desenvolvimento único e exclusivo Android e uma outra equipe, um projeto totalmente distinto para desenvolver para o iOS. Então, imagina só, eu tenho um único aplicativo, porém para que ele funcione nas duas plataformas, eu preciso ter uma equipe desenvolvedora de Android e uma equipe desenvolvedora de iOS. Então, os custos para manter aquele aplicativo acaba sendo dobrado, né? Porque eu vou ter duas equipes e dois projetos distintos, porém que fazem a mesma coisa para plataformas diferentes, tá? Então, acaba sendo, por isso que desenvolver para aplicações nativas acaba tendo um custo mais elevado, certo? Então, funciona tanto online quanto offline. Ele disponibilizado através das lojas. Então, as lojas da Apple e do Google Play são disponibilizados esses aplicativos nativos, tá? Então, quando é que esses aplicativos nativos são recomendados, pessoal? Geralmente, quando a gente quer mais performance, né? A gente quer acessar um recurso exclusivo do celular, tá? Mas hoje, as aplicações, que é uma das próximas aqui, ela tem algumas formas de chegar próximo ao desenvolvimento nativo, tá? Eu vou estar explicando isso aí mais à frente, certo? Então, uma outra opção também de desenvolver aplicações para dispositivos móveis é desenvolver através da web, tá? Então, o desenvolvimento de páginas web, pessoal, ela é um pouco mais fácil, a curva de aprendizado dela é menor, porém ela é limitada a alguns aspectos relacionados a recursos, a acessar a parte nativa do celular. Professor, você poderia dar um exemplo? Porque assim fica um pouco abstrato. Sim, claro. Então imagine que vocês precisam acessar a câmera do celular. Vocês estão no navegador. Você precisa acessar o GPS. O GPS ainda vai por conta do HTML5, ele proporciona isso daí, tá? Mas se a gente for querer acessar além da câmera, fazer aquela notificação. Então, tem algumas limitações referentes à utilização de páginas web para o desenvolvimento, tá? Então, por isso que para o desenvolvimento de aplicações móveis, desenvolver páginas web ela não é tão recomendada, porque se a gente precisar utilizar algum recurso do celular, ele vai estar limitado. Além de acessar a câmera, ele tem uma série de outras limitações também, tá? Tipo, monitorar a questão da bateria, do celular e assim sucessivamente, tá? Então, ele funciona só online, só que hoje em dia já tem o recurso de funcionar offline também, as páginas web, tá? Então, quem tiver curiosidade, tem o Async Story, tá? Que dá para a gente estar utilizando para desenvolver aplicações web offline também, certo? E não precisa de instalação. A parte boa de aplicações web é essa. A gente não precisa instalar. Simplesmente é só eu acessar e a partir desse acesso eu vou ter acesso àquele aplicativo aí, tá? Então, essa é uma das características das aplicações web aí, tá? E chegamos no tipo de desenvolvimento de aplicações híbridas, tá, pessoal? Como é que essa aplicação híbrida surgiu? Essa aplicação híbrida ela surgiu a partir do momento que as pessoas precisavam desenvolver aplicações de forma mais rápida,
mas não queriam ter esse custo tão elevado de manterem duas equipes de desenvolvimento, uma voltada para desenvolver aplicações Android e outra voltada para desenvolver aplicações iOS. Surge então a tecnologia híbrida, pessoal. Então, olha só, sempre quando se tem um problema, às vezes as pessoas conseguem achar soluções em meio aos problemas. Então, às vezes quando você está com um problema é onde surgem as melhores ideias. Então, a gente quando tem um problema não precisa muitas vezes ficar cabisbaixo, como se aquele problema nunca pudesse ser solucionado. Tenha certeza que alguém já passou aquele problema na vida alguma vez, tá? Então, a partir dos problemas é onde a gente consegue desvendar coisas. A internet é uma prova disso, pessoal. A internet surgiu na Segunda Guerra Mundial, onde a gente, no caso, naquela época, queriam destruir a base, só que eles, mesmo se destruísse aquela base, eles não perderiam os dados daquela base. Então, os cientistas desenvolveram uma arquitetura de forma de grafos, mesmo ele destruindo aquela base dos Estados Unidos, os dados deles não seriam perdidos. Daí surgiu a ARPANET. Então, quem quiser dar uma pesquisada, dá uma olhada lá, tá? Voltando para a nossa aula, os grandes problemas, eles surgem também as grandes soluções que impactam diretamente a nossa vida. Como eu falei, o exemplo da internet. Então, desenvolvimento de aplicações híbridas, ele surgiu justamente para solucionar esse problema voltado para o desenvolvimento de aplicações móveis, tá? Então, para que a gente não tenha uma equipe de desenvolvimento Android, uma equipe de desenvolvimento iOS, pagando o salário dos caras e tendo um custo elevado para um único projeto que precisa ter dois segmentos distintos, né, duas equipes distintas, isso acaba elevando o custo e surge então o desenvolvimento híbrido que apenas com um código-fonte eu consigo estar desenvolvendo para as duas plataformas, tá? Então, a gente tem aqui o desenvolvimento de aplicações híbridas, alguns recursos eles utilizam aí a web, tá? Então, geralmente possui uma espécie de navegador embutido, WebView, disponibilizado através das lojas. Então, ele consegue ser disponibilizado também através das lojas do Google Play, da Apple Store, tá? Porém, o desenvolvimento híbrido aí, pessoal, ele tem alguns tipos de aplicações e de ferramentas que ele chega a se equivaler bem próximo ao desenvolvimento nativo, que é o que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês algumas tecnologias que proporcionam isso aí. E quais foram os aplicativos que foram desenvolvidos com a tecnologia nativa, a tecnologia web e a tecnologia híbrida, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, temos aqui esses exemplos, tá, pessoal? Então, o WhatsApp aí, ele foi desenvolvido, ele é desenvolvido e mantido de forma nativa, tá? Então, tem uma equipe de desenvolvimento do iOS, tem uma equipe de desenvolvimento do Android, tá? Então, a mesma coisa com o Google Maps e com o Waze, tá? Se vocês não conhecem o Waze aí, é estilo o Google Maps, tá? Porém, ele diz em tempo real como é que está o tráfego daquela região ali, tá? Então, sistemas web, aplicações web, tá? Temos o Pinterest, certo? Temos o OLX e o AliExpress. São aplicações web aí que elas proporcionam, elas foram desenvolvidas com esse intuito de aplicação, porém voltada para a web. E temos o desenvolvimento híbrido, tá, pessoal? Então, o tão conhecido aí Netflix, Instagram e Uber, eles foram desenvolvidos com as tecnologias que vocês vão estudar nessa disciplina aqui, tá? Que é o React Native. Então, olha só que tecnologia irada que vocês vão estar estudando. Então, vocês vão estar estudando a tecnologia desenvolvida pelo Facebook, tá? Que essa mesma tecnologia foi a tecnologia que desenvolveu o Uber, a Netflix, os aplicativos e o Instagram, tá? Quem aqui nunca usou o Instagram? Então, tá? Então, vamos conhecer, pessoal, agora os frameworks que são utilizados para desenvolver essas aplicações aqui, nativas, webs e híbridas, tá? Então, primeiro é o Flutter, tá? O Flutter, ele é um novo framework desenvolvido pela Google, tá? Ela busca substituir, hoje em dia, o Android Studio, tá? Então, ele busca substituir, na verdade, o processo de desenvolvimento de softwares nativos
com o Android, tá? Então, tipo, hoje em dia, esse Flutter, ele é uma nova forma de desenvolver um novo framework que foi desenvolvido pela própria Google. A Google está reescrevendo totalmente o Android baseado nessa linguagem de programação, tá? Então, a linguagem de programação para esse novo framework se chama Dart, tá? Então, futuramente, o Android, ele que é escrito baseado no Linux, o seu kernel está sendo totalmente reescrito nessa linguagem e ela vai ficar totalmente em Flutter, tá? Então, por isso que é uma tendência futuramente, tá? A gente está estudando esse novo framework aí, porque se 70% dos dispositivos têm sistema operacional Android e a Google está desenvolvendo nessa linguagem, então a probabilidade é exponencial de a Flutter dominar bastante o mercado futuramente, tá? Deixando o desenvolvimento de Android, que é baseado no Linux, tá? De lado. Então, a Flutter aí, esse framework, ele tem um foco no design, é muito fácil fazer a parte de design com ele, e ele cria aplicações nativas aí, tá? E ele é de código aberto aí, open source, tá? Então, vamos seguir um pouco mais adiante aí. Já ao contrário do Ionic, pessoal, o Ionic ele é um framework também de desenvolvimento de aplicações híbridas, porém ele é baseado em Cordova e AngularJS. O que é isso? São dois frameworks, tá? Então, pessoal, o AngularJS é uma tecnologia que é como se fosse uma nova linguagem de programação, só que baseada em JavaScript, tá? Ele, na verdade, ele é uma tecnologia baseada em JavaScript, tá? E aqui a gente tem o Cordova, que é uma biblioteca também, que é um framework, na verdade, né? Que ele acessa os recursos nativos do celular. Então, se eu quiser acessar a câmera, aquela notificação, a gente vai estar utilizando o Cordova junto com o Angular, tá? Então, ele funciona através de uma WebView. Uma WebView é como se fosse aquele navegador dentro do celular, tá? E para a gente desenvolver aplicações híbridas, a gente precisa conhecer HTML, CSS e JavaScript. E ele é um open source, tá? Eu já cheguei a desenvolver algumas aplicações com Ionic, ele é bem legal, tá? Só que, por ele rodar em WebView, o desempenho dele acaba não sendo tão satisfatório. E as pessoas acabam não utilizando tanto o Ionic. Mas o Ionic também é muito bom para desenvolver aplicações híbridas, tá? Ele é bem legal, depois eu posso estar mostrando para vocês. E tem o React Native, tá? Que é um framework desenvolvido pelo Facebook, que é utilizado pelo Instagram. O Instagram utiliza essa tecnologia aqui, tá? O Uber também e a Netflix. Então, esse framework desenvolvido pelo Facebook, ele é um framework JavaScript que a gente escreve códigos com HTML, com o JavaScript, e ele gera aplicações tanto iOS quanto Android, porém equivalente a uma aplicação nativa, tá? Então, por isso que o React Native ele foi tão adotado pelo mercado, tá? Então, no mercado de trabalho hoje em dia, é utilizado fortemente em boa parte do desenvolvimento mobile o React Native para desenvolver aplicações. Por quê? Porque ele gera aplicações nativas, tá? Então, com o JavaScript, ele gera aplicações nativas. Então, isso foi o grande boom dele aí, o grande diferencial, essa é a palavra, tá? E ele é de código aberto aí, tá? Porém, ele é baseado no React. Então, existe aí um framework JavaScript chamado React, que é para web, tá? E o React Native, que é um framework baseado para o desenvolvimento de aplicações mobile. React Web, React Native Mobile, tá? Então, esse é o framework escolhido para que a gente possa estar estudando ao longo dessas aulas e desenvolver aplicações, tá? Framework desenvolvido pelo Facebook e essa mesma tecnologia utilizada para desenvolver grandes aplicativos que vocês conhecem, como o Instagram e o Uber aí, tá? Então, vamos para os emuladores, tá? Então, aqui temos vários emuladores que dá para a gente rodar no nosso computador para que a gente possa estar emulando um celular, tá? Então, esses emuladores, a ideia deles é justamente simular ele. Então, quando eu estou desenvolvendo um aplicativo, eu posso tanto rodar no meu celular, aquele aplicativo que eu estou desenvolvendo, e eu já posso ir testando ele, como eu posso estar desenvolvendo em um emulador. Então, esse emulador,
ele vai simplesmente simular o ambiente real do celular, tá? Então, para que eu não teste em várias versões, então, por exemplo, minha aplicação funcionou legal no Android, mas aí quando vai no iOS ela fica ruim, mas quando ela fica no tablet ela fica ruim. Então, para que a gente não compre vários dispositivos, a gente tem o que? Os emuladores. Então, os emuladores eles simulam muito bem o dispositivo, tá? Então, com os emuladores a gente vai estar conseguindo simular e testar as nossas aplicações que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês esses 5 emuladores, tá? Tem o Knox, BlueStack, Android Studio, Main e o LD Player, tá? Porém, nas nossas aulas, pessoal, a gente vai estar utilizando aí o LD Player, que é um emulador bastante leve, que ele funciona em computadores com 4 GB de RAM de boa na lagoa, tá? Então, vamos estar utilizando ele depois, peço que vocês baixem ele aí, certo? E em seguida temos também os nossos emuladores online, tá? Então, temos aqui o Snack Expo, certo? Que está aqui o link para vocês acessarem depois. Dá para a gente estar desenvolvendo eles online aí e a gente está vendo, ó, testando com iOS, com Android e web, certo? Então, são emuladores online que dá para a gente estar trabalhando também, certo? Porém, existe a diferença. Os online, eles são mais demorados, ele tem uma fila de espera, tá? Então, a ideia é que a gente utilize esses emuladores que rodam no nosso computador, que a gente codifica no nosso computador e vai salvando os códigos no GitHub lá, certo? E aqui a gente já vai testando. Se a gente for utilizar esse online aqui, ele funciona, mas acaba, dependendo do horário, ele tem muita fila de espera e às vezes acaba dando alguns problemas porque ele não é tão performático assim, tá? Já no computador ele é melhor, é mais fácil de trabalhar com ele, tá? Beleza? Então, pessoal, era isso que tínhamos por hoje, para esse momento da aula, tá? Agora a gente vai finalizar esse trecho da aula aqui, tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha. Temos aqui o meu Telegram, se você quiser mandar uma mensagem lá com alguma dúvida. E é isso aí. Um forte abraço e até mais. Formulário para a próxima página. Ele vai passar o valor N. Se eu selecionei feminino, o valor que vai ser passado na seleção do feminino, o name vai ser sexo, que é o valor, a propriedade que a gente vai pegar na próxima página, e o valor que ele vai estar passando vai ser o feminino. Segue essa mesma lógica, pessoal, também com o checkbox. O checkbox, só que ele tem uma diferença, ó. O checkbox ele vai trabalhar como se fosse um vetor. Então aqui observem que eu tenho o mesmo nome, porém o checkbox, que são aquelas caixinhas lá que eu vou marcando mais de uma vez. Então, onde você estuda, eu mudei o type dele aqui para o checkbox. O name dele, observe, ó, onde underline estuda. E eu coloquei aqui como se fosse um vetor. Então, no momento que eu coloquei esse vetor aqui, ele é igual, certo? O mesmo name. Porém, o que vai mudar aqui, ó, IFRN, UFRN, UERN, outros. O que vai mudar são os valores. Então, a partir do momento que eu selecionei IFRN, UFRN, UERN, outros, ele simplesmente vai estar, selecionei, por exemplo, IFRN e UFRN. Estou estudando nesses dois. Ele vai passar só os valores desses dois aqui. Quando eu selecionei, ele vai passar o valor IFRN e UFRN. Como é que a gente pega esses dados, pessoal? Para a gente pegar esses dados é bem simples. Ó. No PHP, para que seja possível recuperar todas as opções selecionadas no checkbox do mesmo nome, pode-se incluir o colchetes após o valor do atributo name, que é o que a gente pode observar aqui. Para eu recuperar isso aí, pessoal, observe que é como se fosse um vetor. Eu vou estar fazendo o seguinte, onde estuda normal, que eu estou pegando os dados do formulário, do name aqui, e em seguida eu armazenei essas informações em uma variável chamada onde estuda e imprimi aqui esse vetor. Ao imprimir esse vetor, pessoal, ele vai mostrar as opções que eu marquei aqui, no caso, nesse exemplo, IFRN e UFRN. E logo em seguida, se eu quiser imprimir um elemento por vez, fazendo com que ele quebre linha, aí eu vou estar
como ele se trata de um vetor, eu vou estar utilizando o for each, do que a gente viu na aula passada, onde estudar as escolas. E aqui ele vai estar imprimindo IFRN e o FRN na segunda vez que ele passar nesse laço aqui. Beleza? Então esse daí é um exemplo da gente estar utilizando o checkbox. E aqui, pessoal, a gente tem outro exemplo também, ó, que é a tag select. Isso aqui com certeza vocês já devem ter utilizado no momento que vão preencher um formulário. Então, no momento que eu estou preenchendo o formulário, a gente tem a opção lá, exemplo, cidade. Então esse select aqui, ele funciona como se fosse aquela caixinha. Quando eu clico, ele aparece várias opções lá para eu selecionar. Então, nesse caso, eu só posso selecionar uma. Por isso que é a tag select, tá? Então, a tag select eu tenho um name, que no momento que eu for submeter os dados desse formulário que tiver a tag select, lá na forma como a gente vai pegar ele, seja ele get ou post, eu vou utilizar $, quem? Cidade. Eu vou estar pegando o valor que o usuário selecionou nas opções. Então aqui eu tenho várias opções. Temos os respectivos valores para cada opção. Por exemplo, a opção Natal, Monte Alegre, Beijinho, Serra, Nova Cruz. Então eu selecionei, por exemplo, a opção Natal. Então, quando eu for pegar esses dados na próxima página, eu vou pegar aqui o name, o index name. Aqui essa variável vai estar armazenando o valor de Natal, que foi a cidade que eu selecionei. Então, a tag select ela é bastante também utilizada em formulários. Tá? Para que seja possível recuperar o valor selecionado no campo tipo select, é importante que seja definido o atributo value de cada opção. Se eu não atribuir esse valor value aqui na tag opção, pessoal, simplesmente ele não vai passar nenhum valor no momento que eu fiz essa seleção. O name é definido para o objeto select, que foi o que eu falei para vocês. Então, o valor que eu selecionar aqui vai estar representado pelo atributo name no momento que eu vier recuperar essas informações aí na página para onde eu estiver enviando esses dados, ok? Então, a tag select é bem tranquilo também. Aí, pessoal, a gente tem aqui um exemplo ó, de um formulário de uma soma, tá? Então, como é que eu faria para enviar os dados aí de uma calculadora? Ó, vimos como o usuário pode passar parâmetros para o servidor, mas como passar parâmetros de volta para o usuário? Então, no momento, pessoal, a gente faz o seguinte, ó, eu tenho a nossa página. Como é que eu faço para que ele retorne esse valor para a página que eu estou? Então, ó, no momento que a gente viu aqui, até o momento, era o que? Eu passava os dados para a nova página. Porém, eu quero passar para a página e depois eu quero que ele apareça naquela página. Como se fosse esse exemplo aqui, ó, número 1 e número 2. Quando eu clicar em soma, ele já mostrar o resultado aqui embaixo. Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos aprender como é que a gente faz isso aí, ó. Vamos fazer a soma de dois números e colocar o resultado em um campo de texto na mesma página. Para que a gente possa fazer isso, vamos entender aqui. Ó. Temos aqui o código do HTML dessa página aí, que é a página form.php. E nessa página aqui temos a action, a ação. Quando eu submeter esse formulário, ele vai enviar para calcular.php. Está utilizando o método post e criamos aí duas entradas, que é o número 1 e o número 2. Input text, são do tipo texto, e os nomes que eu vou estar passando vai ser o que? N1 e N2, dando quebra de linha para que ele fique assim, um abaixo do outro com o BR. E por final eu tenho um input type submit, que ele vai estar criando esse botão somar. Ao criar nesse botão somar, eu quero pegar o resultado dele e mostrar aqui nessa tag input text aqui, resultado. Então, como é que a gente faz, pessoal? Então, aqui no nosso calcular.php, eu vou pegar esses dados, ó, N1, $N1 recebe post, N1, que é o valor da entrada de dados aqui do input N1, e N2, vou estar armazenando as variáveis. Vou fazer o cálculo normal, N1 mais N2, vou estar armazenando em resultado. E vou colocar aqui, a soma concatenei aqui com ponto, resultado. Feito isso aí, ele vai
simplesmente mostrar o resultado em calcular e não em forma, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o resultado aonde, pessoal? Na página forma. Como é que a gente faz isso? Se eu, da forma como está aqui, cliquei em calcular, ele vai mostrar o resultado na página calcular, mas eu não quero isso, eu quero que ele mostre aqui, ó. Quero que ele mostre no resultado na página forma. Para isso, a gente vai estar utilizando uma propriedade, uma função do PHP chamada render, tá? Então, para que a página calcular.php devolva um valor para a página form.php, é possível fazer um redirecionamento após o cálculo do valor e passar o resultado pela URL. Como vimos anteriormente, o redimensionamento é feito através da função render. Então, a função render é cabeçalho, né? Eu vou ter um parâmetro com aspa dupla ou aspa simples, location, URL. Dessa forma, ele vai pegar os valores do que vai ser passado lá e a gente vai estar mostrando para eles na mesma página. Então, aqui é um repeteco, N1, N2, recebe os dados via post, que foram da entrada de dados, lá aqui do nosso formulário, N1 e N2, armazenou aqui, e em resultado vou fazer essa soma. E aqui embaixo vou estar chamando a função render location form.php res. Observem que eu estou passando a URL nesse location como indicado. Então, location form.php, aqui eu tenho o interrogação res, que significa que eu vou estar passando o resultado dentro dessa variável res, que eu vou estar pegando novamente na próxima página que eu vou estar explicando para vocês, que é a página form. Observe um detalhe aí, pessoal. Quem pode estar observando um detalhe nessa parte, nessa parte aqui, res. Então, para que a gente possa pegar esses dados aqui, pessoal, na própria página form, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sim, para vocês entenderem aqui, observe que eu tenho um resultado, o resultado está dentro da aspa dupla aqui. Quando eu tenho aspa dupla, que eu passo uma variável dentro da aspa dupla, observe que eu não tenho um ponto aqui que não está concatenando. Esse é um recurso do PHP, que ele permite isso. Porém, se eu estivesse utilizando aspa simples, eu teria que concatenar de forma manual. Eu teria que ter aspa simples aqui fechando, ponto, concatenei com o resultado. Porém, como eu tenho aspa dupla, eu já coloco a variável dentro dessa string com aspa dupla e ele já reconhece, já concatena, facilitando a vida aí do programador. Então, essa é uma forma também de concatenar, porém só com aspa dupla, tá? Quando a gente começa a fazer resultado mais alguma coisa, já dá erro. Ele só funciona quando eu tenho uma variável exclusiva. Para que eu possa fazer, por exemplo, essa soma aqui, ele não daria, porque ele daria erro. Eu teria que usar uma chave. Então, chave aqui, abre chave aqui, fecha chave aqui. Eu poderia fazer essa soma direto aqui também. Beleza? Como é que ficaria então, pessoal, lá na nossa página form, para eu pegar esse resultado? Então, para eu pegar esse resultado, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Pode-se então fazer um tratamento na página form.php para que os dados sejam exibidos quando receber o parâmetro via get. Temos aqui a nossa página form. E aqui, ó, no nosso resultado, input text val. Observe que eu abri uma tag PHP dentro da val, tá? Isso é possível no PHP. E aqui eu tenho o método echo, que é o método de saída. Aqui vocês observam que ficou esse alarme de código aqui, ficou um pouco confuso, mas isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos que esse if aqui, ó. É como se fosse esse if. Só que a gente está utilizando aí operadores ternários, tá? Então esse operador ternário, ele é um if. Se isso aqui for verdadeiro, faça o que tem dentro da interrogação para cá. Se não, mostre o vazio aqui. É bem simples, ó. Então esse daqui em uma linha é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se i7, que eu verifique se ele foi inicializado, se $get res foi inicializado, então imprima echo get res. Se não, não faça nada. Então simplesmente ele abreviou isso aí. E o resultado disso aí, pessoal, é justamente a soma. Então observem que ele foi lá na calcular.php, fez a soma e devolveu o resultado para a forma, e exibindo o valor do que foi feito esse cálculo na mesma página, ok? Só que tem um detalhe aí, pessoal. Quando a gente faz isso aqui, ó, ele enviou só o resultado.
o valor que eu digitei anteriormente no formulário, simplesmente ele sumiu. Então, para que ele possa aparecer, eu posso estar fazendo esse exemplo para vocês visualizarem, ele precisa fazer o seguinte, ó. Aqui, no momento que eu vier passar o nosso res, que é o nosso resultado, eu vou concatenar, ó. E comercial N1 recebe N1. E comercial N2 recebe N2. Aí lá no nosso formulário, pessoal, a gente verifica aqui, ó. Val recebe o script do PHP echo i7. Se ele for inicializado, get1, passe get1. Se não, passe vazio. Fazendo com que, tanto no N1 quanto no N2, a partir do momento que eu carregue o formulário, se o get N1 for vazio, ele carrega vazio. Se existir um valor, ele carregue o valor, fazendo com que os dados fiquem preenchidos lá no nosso formulário no momento que eu submeter, ele não perca, para que a gente possa ver qual foi o valor que a gente fez essa submissão, ok? Então, pessoal, esse aí foi um exemplo do que a gente viu para como é que a gente pode estar trabalhando com formulários. Essa é a forma de ser feita as passagens de parâmetros do PHP para o usuário, mas a forma mais inteligente, mais elegante de se fazer esse procedimento, que caso da utilização da seção e do cookies, vamos ver nas próximas aulas. Então, esse é um exemplo, pessoal, de como é que a gente passa dados de uma página para outra no PHP. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo também seções e cookies, que é bem interessante também. Por isso que eu só dei uma pincelada, não cheguei a me aprofundar muito neles. Para que a gente possa entender, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo prático junto com vocês. Tá? Então, temos aqui alguns exercícios que eu passei para vocês. Eu vou estar fazendo um primeiro exercício com vocês aqui, e depois vocês fazem esses 3 exercícios aí, ok? Então, entramos aqui no Wrap, pessoal. Vamos aqui em Login, Logar. Então, depois que eu loguei aqui no Wrap, tá? Vou vir aqui em TAI Aulas. Ele já estava ali como recente. Ele está carregando o nosso terminal e aqui a gente pode fazer as interações. Então, esse foi o código da nossa última aula. Então, pessoal, a minha aula já estava aqui, tá? Que foi o último projeto que a gente mexeu. Só que se eu quiser criar um novo, vou clicar aqui e eu vou procurar aqui PHP. PHP. E vou botar aqui Web Server. Vou colocar aqui o nome. Cliquei em Create Repli. Ele vai estar criando um ambiente de desenvolvimento. Então, no caso, como eu já tinha aqui o ambiente de desenvolvimento já criado, ó, ele iria aparecer assim para vocês, ó, zerado, tá? Então, ele iria aparecer isso para vocês. Se eu clicar aqui em Run, ele vai estar mostrando aí Hello World 2. Se eu voltar aqui, foi o que a gente fez na aula passada. Então, eu vou aproximar mais aqui o ambiente, ó. Acho que agora deu uma melhorada. Aqui a gente tem os nossos arquivos do nosso projeto. Lembrando, pessoal, quando eu clico aqui em Run, ó, cliquei em Run, ele vai rodar o que está no index, tá? Se eu quiser criar outros arquivos aqui, eu tenho que incluir eles. Aqui a gente tem algumas configurações, ó, que eu posso estar fazendo no projeto. Posso deixar ele preto, ó, quem gosta. Posso estar deixando ele branco, como está gravando, eu vou deixar branco. Mas eu costumo deixar ele preto. Aqui a gente tem a opção de configurar o IntelliSense, que quando eu vou digitando ele vai colocando o autocomplete. Se eu for digitando aqui, por exemplo, a tag A, ó, só porque eu ia fazer aqui, tag input, ó, ele aparece aqui como sugestão. Se eu clicar aqui, ó, ele era para completar o restante, mas não está completando, mas tudo bem. Aqui você habilita isso aqui, e aqui tem algumas configurações, você pode aumentar o tamanho, ó, large, que eu vou deixar aqui large, e vou fechar aqui banco de dados, que a gente não vai usar esse banco de dados, que ele é bem limitado. Ó, clico em Run, para ele carregar, ele carregou, observe que, beleza, ele carregou agora. Porém, às vezes quando eu faço alguma alteração, eu vou escolher aqui, eu tenho que vir aqui e atualizar. Aí ele vai, ó, atualizando, tá? Ele não fica em tempo de execução. Mexeu aqui e atualizou, não. Eu faço aqui qualquer coisa, por exemplo, minha tag P, embaixo do formulário. Vou fechar minha tag P. Eu tenho que vir aqui e atualizar para que ele carregue, ok? Então, esse ambiente ele funciona assim.
Então, o que é que a gente vai fazer nesse exemplo aqui? Vamos fazer aquela calculadora, pessoal. A calculadora vai ser bem simples aí. Vou separar um pouco mais aqui para que fique melhor vocês visualizarem. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui N1, vou chamar, em vez de nome, vou chamar número 1. Então, pessoal, antes da gente fazer essa calculadora, eu só queria mostrar para vocês aqui algumas propriedades dos formulários. Se você não é tão familiarizado com HTML, você dá uma lida aqui no W3 Schools, ele é em inglês, mas você pode usar algum plugin para traduzir. Clica aqui em HTML, ele tem várias coisas falando sobre HTML. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando aí com formulário. Deixa eu achar aqui formulário, forms. Ó. E aqui ele tem vários tipos de formulários. Ó, ele explica várias coisas, por exemplo, types. Ele vai explicar vários tipos de types que tem. Ó, type button, type checkbox, type date, type file, type hidden, etc, etc. Então, aqui tem várias opções que ele vai mostrando. E a gente vai estar utilizando aí o radial, né, que é esse aqui, ó. Ele seleciona masculino, feminino ou outros. E temos o checkbox, que é esse aqui. A gente vai estar utilizando esse exemplo aí. Tem o click me aqui, que ele mostra um alertazinho, ó, Hello World, através desse onClick, que é uma propriedade. E temos da cor, que ele mostra uma palettezinha de cor. Temos da data, ó, vou mostrar aqui da data para vocês. Ó, aqui tem, eu só mudei o type data e automaticamente ele já colocou esse calendáriozinho aqui, ó, do próprio navegador. Bem legal, né? Não precisou nem a gente implementar. Antigamente a gente tinha que implementar isso em JavaScript, era um trabalhozinho, só que hoje ele já traz nativo. Aí outro exemplo é da cor também, ó, que legal da cor. Ele já traz aqui uma opção para eu selecionar as cores, ó, hexadecimal, RGB, né? Então, eu posso mudar aqui, ó, hexadecimal, RGB. Hexadecimal que a gente vai mais usar aí. E aqui ele foi e setou a cor. Se eu submeter, ele vai submeter essa cor aqui, que foi o valor lá que a gente passou. E assim tem uma série de outras coisas legais o e-mail, que ele só aceita e-mail, então ele faz meio que uma validação. Se eu clicar aqui, ó, ele diz, ó, não é um e-mail. Então, para o e-mail eu tenho que botar aqui teste@teste.com. Aí ele aceitou, ó, aceitou, ok? Então, são algumas particularidades bem interessantes do nosso HTML. Então, pessoal, para que o vídeo não fique tão longo, eu reescrevi aqui o nosso formulário para número 1 e número 2. Ó, observe que eu mudei aqui o N1, N2 e criei um res, que ele vai ser o resultado aí. Atualizei aqui, ele carregou a página. Então, no momento que eu submeti, observe que ele passou a interrogação N1, 5 e comercial N2, 5 e res nada. Agora a gente vai fazer a parte do result, a tela calcular. Então, pessoal, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou acabar sendo um pouco mais rápido aqui. Vou clicar em File, add file, e vou colocar aqui calcular.php, que vai ser o nosso cálculo aí. Então, nessa tela aqui, ele vai pegar o resultado desse formulário. Então, para pegar o resultado desse formulário, eu faço como? Inicio, pessoal, é importantíssimo isso aqui, ó. Inicio a nossa tag PHP. Iniciei nossa tag PHP e fechei. Se não fizer isso, não vai funcionar. Aí agora eu quero pegar esses dados. Observem que aqui, ó, no nosso formulário, eu não falei o método e nem a ação. Então, vou voltar aqui. Action. Recebe quem? Recebe a nossa página calcular.php. E o nosso método vai ser o post. Método post. Tanto faz minúsculo ou maiúsculo. Agora aqui a gente vai conseguir pegar os dados. Eu vou fazer o seguinte, ó, echo $comercial post quem? N1. Só para vocês verem aí. E em seguida N2. N2. Se eu atualizar aqui agora. Atualizei e vou submeter. O resultado não tem nada. E simplesmente ele chamou calcular aí. E calcular imprimiu 33, que foi o valor. 3 e 3, sem quebrar a linha. Só que eu quero fazer o cálculo. Para fazer o cálculo eu vou continuar aqui.
Vou fazer assim agora. Dólar N1 recebe N1. Dólar N2 recebe N2. E aqui a gente vai fazer o cálculo. Resultado recebe N1 mais N2. Dólar N2. E aqui a gente vai simplesmente passar os dados para a próxima página, que é aquele método render que a gente viu. O método render vai ficar assim, ó. Header, aspa dupla, location, dois pontos. Em vez de form, como está lá, eu vou botar index, que é a página que a gente quer chamar. Index.php, interrogação, que é o primeiro valor, e eu quero passar res, que vai receber quem? Vai receber resultado. Opa, dólar resultado, isso, beleza? E aqui ponto e vírgula. Agora, depois que a gente fez isso aqui, a gente tem que voltar novamente para lá, para que a gente possa configurar, codificar, para que aquela input receba esse resultado aqui. Então aqui, pessoal, eu vou vir aqui, e aqui em result, ó, vou fechar aqui para dar mais espaço. Aqui em val eu vou abrir o script php echo. Vou fazer aquilo lá que eu mostrei para vocês. Dólar. Nesse caso aí eu vou estar utilizando post. E vou chamar res. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui. A gente viu que ele chamou a mesma página, ó, porque eu submeti aqui, ó. Vou botar 3 e 3. Ele chamou a mesma página, só que ele não manteve os dados do formulário. Então que ele não está passando o res daqui. Ah, tá, porque a gente está pegando, ó. Olha o detalhe, pessoal. A gente está passando via URL. O URL é quem é get, né? Vou copiar isso aqui e vou passar para cá, ó, dentro do val. Observe que eu vou passar dentro do val. Em vez de res, eu vou passar quem? Eu vou passar N1, e aqui vou passar N2. Aqui vai ser N2. Só que aqui, pessoal, a gente precisa passar também, ó, o calcular. Aqui no calcular, eu preciso passar esses parâmetros, N1 e N2. Eu vou fazer aquele repeteco lá, que é E comercial. N1 vai receber quem? Dólar N1. A mesma coisa vai ser para o N2. N2 e N2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 e 5, vou somar, e ele manteve aí o cálculo. Ok, pessoal? Então, para a nossa aula não ficar muito grande, eu vou estar encerrando por aqui. Tentem fazer esse exercício aqui que eu propus para vocês praticarem mais o que foi visto nessa aula. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.